Sabe quando a gente vai configurar um roteador Wi-Fi novo ou dar uma olhada nas configurações de rede do computador? É quase certo que a gente acaba encontrando um endereço IP tipo 192.168.1.100. Parece bem familiar, não é mesmo? Pois é, mas existe um verdadeiro mistério escondido nesses números. Pensa só um minuto. A internet toda funciona porque cada aparelho conectado precisa ter um endereço único, que nem o endereço de uma casa. Então, como é que pode milhões de dispositivos no mundo inteiro usarem exatamente o mesmo endereço IP ao mesmo tempo? Isso parece desafiar toda a lógica, né? Esse endereço aí, ou alguma pequena variação dele, é a grande chave da nossa análise de hoje. Ele representa uma solução, olha, muito engenhosa para um problema que quase barrou o crescimento da internet antes mesmo de ela decolar de verdade. E a resposta para esse quebra-cabeça todo está aí, na RFC 1918. É um documento que, assim, apesar de ser desconhecido para a maioria das pessoas, ele molda, de forma silenciosa, o jeito que todo mundo se conecta à internet todos os dias. A sigla RFC significa Request for Commons, e o título oficial desse documento é Alocação de Endereços para Redes Internas Privadas. Ele foi publicado lá em 1996 e o objetivo era bem simples, mas ao mesmo tempo super urgente: evitar que os endereços da internet, especificamente os do IPv4, que era o sistema de endereçamento da época, simplesmente acabassem. A solução que a RFC 1918 trouxe foi brilhante, de tão simples. A ideia foi reservar 3 faixas, ou blocos, de endereços IP só para uso privado. Vamos dar uma olhada em quais são eles? Agora, o que é super interessante aqui são esses 3 blocos. Qualquer pessoa, qualquer empresa pode usar esses números nas suas redes internas sem ter que pedir permissão para ninguém. O bloco que começa com 10 é gigante, com mais de 16 milhões de endereços, ideal para grandes corporações. O que começa com 172.16 é para empresas de médio a grande porte. E o famoso bloco 192.168? Esse é perfeito para as nossas redes de casa e para os pequenos escritórios. E aqui está a regra de ouro, o ponto central de tudo isso. Os grandes roteadores que formam a espinha dorsal da internet, eles são programados para fazer uma coisa bem simples: ignorar. Eles simplesmente descartam qualquer tráfego que venha desses endereços privados. É o que garante que o tráfego local, continue local. Mas por que essa separação toda foi tão necessária? Acontece que lá no começo dos anos 90, a internet estava enfrentando 2 crises gigantescas que ameaçavam parar completamente o seu crescimento. Primeiro, existia um medo muito real de que os endereços IP simplesmente iam acabar. E o segundo problema era que, conforme mais e mais redes se conectavam, as tabelas de roteamento nos equipamentos centrais da internet estavam ficando enormes, ameaçando sobrecarregar o hardware daquela época. E aqui a gente vê a genialidade da RFC 1918. Os criadores perceberam que nem todo aparelho precisa estar visível para o mundo inteiro. Um servidor web, claro, precisa de um endereço público, mas uma impressora no escritório ou um notebook em casa, não. Eles só precisam ter um caminho para sair para a internet e não para receber conexões diretas de lá. Essa separação não só economizou um monte de endereços, como também criou uma camada básica de segurança, o que ajuda a proteger os nossos dispositivos. Bom, isso tudo leva a uma pergunta fundamental. Se os endereços privados não podem ser usados na internet, como é que um laptop com IP 192.168.1.100 consegue acessar o Google? A mágica acontece por causa de uma tecnologia chamada NAT, ou Tradução de Endereços de Rede. O NAT é o parceiro inseparável da RFC 1918. É basicamente o truque que todo roteador doméstico faz milhões de vezes por dia sem que a gente nem perceba. Vamos seguir o caminho, então. O computador da rede interna envia um pedido. O roteador, que funciona como um tradutor super rápido, pega esse pedido, substitui o endereço privado pelo endereço público dele mesmo e manda para a internet. Lá para o Google parece que foi o roteador que fez o pedido. Quando a resposta volta, o roteador faz o caminho inverso, traduzindo de volta e entregando a página para o computador certo. Simples e muito, muito eficaz. O impacto dessa solução, que é super elegante, foi e continua sendo gigantesco. É, sem dúvida, uma das peças de engenharia mais pragmáticas e influentes de toda a história da internet. É bom lembrar que o sistema IPv4 tinha um limite bem rígido de mais ou menos 4,3 bilhões de endereços. Sem um jeito de compartilhar e reutilizar endereços em redes privadas, esse limite teria sido atingido décadas atrás. Isso teria paralisado a expansão da internet como a gente conhece.
Essa frase resume tudo perfeitamente. A RFC 1918 não foi só um remendo. Foi a inovação que permitiu que a internet crescesse de algumas milhares de redes para os bilhões de dispositivos que temos hoje. Claro, não é uma solução perfeita. Ela economizou bilhões de endereços e deu uma flexibilidade total para as empresas. Mas também trouxe umas complexidades novas. Por exemplo, o problema que aparece quando duas empresas que usam a mesma faixa de endereço se fundem. Ou a necessidade de gerenciar sistemas de nomes, os servidores DNS, de forma separada para a rede interna e externa. Então, o ponto principal é o seguinte: a melhor forma de visualizar esse sistema é pensar na internet pública como um grande oceano, e cada rede de casa ou de empresa como se fosse uma ilha privada, com suas próprias regras de endereço. O roteador, nesse caso, é a balsa que transporta os dados com segurança entre esses dois mundos. A história da RFC 1918 nos ensina uma grande lição. Muitas vezes, as soluções mais importantes são aquelas que funcionam quietinhas, nos bastidores. E isso nos faz pensar, com essa explosão da internet das coisas e bilhões de novos dispositivos se conectando, quais serão as próximas soluções geniais e invisíveis que vão garantir o futuro da nossa vida digital?